Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 58, o livro espírita da obra Messe de Amor, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco. Joana, através de Divaldo, então diz assim: bendize a oportunidade que desfrutas para semear. Amanhã será a hora de recolher. Valoriza a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade. Recorda-te de que a carne é oportunidade breve e logo mais retornarás ao mundo espiritual sem que o esperes, talvez. O corpo é concessão de Deus para o espírito aprender e agir, valorizando os recursos disponíveis. Vamos dar uma pausa aqui e fazer alguns comentários. O título do capítulo é o livro Espírita e nós devemos bendizer a oportunidade para semear. Muitas vezes uma pessoa tem fome e bem-aventurado é aquele que lhe oferta alimento ou tem sede, lhe oferta água, agasalho, no caso do frio, abrigo, no caso de estar ao relento. São as necessidades que nos dizem o que dos outros que dizem para nós o que nós devemos doar. Agora, a transformação interna efetiva dos espíritos, assim como o Espiritismo tem já nos auxiliado na nossa transformação, virá através do conhecimento espírita. Assim, nós devemos nos unir para propagar a doutrina espírita. Esse é um dos nossos deveres, diz François Nicolas Madeleine no Evangelho, porque se ele está nos regenerando, devemos trabalhar por levar essa luz aos outros, que contribuirá na regeneração desses outros. E assim, a tarefa do Espiritismo é regenerar o mundo inteiro. A transformação da alma advém pelo conhecimento. Quanto não vale nós incutirmos na mente dos outros os princípios, pelo menos os princípios básicos da doutrina espírita? Existência de Deus, inteligência suprema, criador de tudo, porque nós meramente, num planeta pequeno, ínfimo dos menores que há, estamos meramente a transformar objetos, matérias pré-existentes. Agora, o universo inteiro, que é o efeito pela harmonia que possui, há de ter uma causa também harmônica e muito inteligente. É a existência de Deus. Quão valor não devemos dar para a existência de Deus e, por consequência, passar esse valor aos outros. Ensiná-los que nós temos uma alma imortal e que nessa imortalidade, bastando que observemos o progresso a que atingimos, já que saímos das características dos hominídeos e atingir o estágio em que estamos, com manifestações de gestos muito delicados, com a capacidade de um diálogo que antes não tínhamos, com a capacidade de sentimentos que antes não tínhamos. Então, observando o progresso do passado até hoje, quão não podemos nós progredir, observar o futuro a ser construído, já que somos nós almas imortais, porque podemos deduzir o futuro através dessa análise do passado. E que os espíritos vivem, que os nossos entes queridos vivem, que os homens admiráveis que viveram na Terra e outros mais que nem aqui viveram estão vivos e buscam nos auxiliar, buscam nos servir, trazendo aqueles conhecimentos que esses conhecimentos de nos auxiliar na nossa depuração. E podemos atingir estágios de felicidade muito elevados. Ora, porque temos também a pluralidade das existências e
nessa pluralidade das existências, através das reencarnações sucessivas, por consequência, chegaremos ao reino de Deus. A reencarnação é condição necessária para que cheguemos ao reino de Deus. Não existe uma punição eterna. Nós podemos sair de um estado infeliz para um estado de felicidade no qual as sensações cada vez são bem mais sublimadas. No mundo, na pluralidade dos mundos, porque a Terra, digamos, na interpretação de muitos é uma coisa triste. Ora, mas já não somos um mundo primitivo. Estamos no mundo de provas e expiações. E através do Espiritismo, essa é a missão dele, nos regeneraremos. Imaginem um mundo no qual basicamente só tem homens de bem, que não há homens ateus, que todos creem em Deus, que todos buscam progredir. Sim, no mundo de regeneração ainda existem provas, mas todos são tendentes a vencê-la. Alguns podem cair, mas no geral, todos creem em Deus e buscam se melhorar. E não é o fim, porque depois da regeneração vêm os mundos felizes. E depois em que todos são felizes. A característica do mundo é função da característica das almas. Nos mundos felizes não há alma triste. Elas próprias são todas felizes. E no mundo divino ou no mundo celeste, os espíritos são celestes. Os espíritos são divinos, não são Deus, porque não se pode igualar a Deus em sua perfeição. Mas são estados muitíssimo elevados. Então vejam, esse conhecimento é o Espiritismo quem rasga horizontes para nós, nos retira de um pensamento mesquinho, de um pensamento acanhado. E as dificuldades da vida, as vicissitudes, as provas que se vivem, passamos a entender que elas são justas, que há uma causa, mas que a aflição de hoje nos levará à bem-aventurança de amanhã. Quão benefício não há conhecer o Espiritismo de forma que a pessoa passe a ter a preocupação com a vida após a morte, com a vida futura, como um objeto de reflexão diária, seja o que for que ela sofra. No mundo atual, ela releva, sofre com paciência, sofre com tranquilidade. Vejam, não é uma beleza? Então vamos continuar aqui com ela. O trabalho no bem é a salvadora diretriz. Sim, o trabalho no bem é a salvadora diretriz. Qual nós não temos por objetivo, por lema, praticar a caridade, porque fora dela não tem salvação. O trabalho no bem é a salvadora diretriz. Devemos semear, o que nos lembra a palavra do semeador. Não devemos ser solo do caminho. Solo de caminho é aquele solo onde os animais e as pessoas passam. Semente lançada ali não gera nada. Nem devemos ser solos pedregosos, em que a germinação é rápida, mas logo a seguir a planta seca. Nem solo de espinhos, porque os espinhos abafam os interesses do cotidiano, os interesses materiais, abafam esses interesses superiores. Devemos semear e sermos solos fecundos, conhecer o Espiritismo e darmos 100, 60, 30 por um, ou até menos, num diálogo, aqui e ali, no nosso trabalho, no nosso círculo familiar. O trabalho no bem é a salvadora diretriz. Aproveitar a dádiva do tempo, na primavera dos ensejos, na primavera das oportunidades de hoje, é dever que não pode ser adiado. Então vejam, e nós devemos amar o dever de propagar a doutrina que nos regenera. Mesmo que sejamos pequeninos, grãos de areia, o trabalho coletivo dos grãos de areia constrói a montanha inteira. E essa montanha é o mundo, que tem que se regenerar, mas não se regenerará senão pelo cumprimento dos nossos deveres, aos deveres, nós devemos amar, buscar praticá-los com retidão,
principalmente ou de início dentro dos nossos sentimentos. Porque quando estamos envoltos no sentimento profundo da caridade, vencendo a nós próprios, vencendo a vontade do homem velho, vencendo o orgulho, o egoísmo, a caridade é muito mais bem praticada, porque nasce no interior do homem o dever vinculado ao sentimento, muito difícil de ser cumprido, mas não deve parar de ser buscado. Aproveita a dádiva do tempo, na primavera das oportunidades de hoje. Isso é um dever que não pode ser adiado. Amanhã, possivelmente, o sol forte do desespero, ou frio glacial dos desencantos, não mais propiciem o clima espiritual para a vitalização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física. Então, o serviço é já, não é para amanhã, não é para segunda-feira, é já, porque amanhã, se permitirmos o repouso excessivo, possivelmente o sol forte do desespero, o frio glacial dos desencantos, não mais propicia o clima espiritual para a vitalização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física. E a consequência de um estado desesperador é qual? Mesmo numa região inferior, e não há local que não tenha um posto de socorro para o espírito, mesmo nas regiões mais inferiores, de espaço em espaço, de distância em distância, há locais de amparo, nem todos são amparados. Nem todos são amparados. Basta ver o livro Ação e Reação. E as pessoas que não são amparadas são por quais características? Por causa do desespero, por causa da revolta. Elas não entram nos locais de recolhimento caso estejam desesperados, revoltados, um frio glacial de desencantos. A alma tem que ter algum grau de serenidade, aceitar que Deus existe, que ela foi a própria causadora dos seus infortúnios e não culpar a má estrela, ou a sorte, ou a Deus. Porque o primeiro mandamento é que nós devemos nos submeter à lei de Deus, amá-lo acima de todas as coisas, mas quem está revoltado não ama a Deus e, por consequência, também não recebe os benefícios. E adquirido algum grau de desespero, pode cair num grau de dificuldade mais significativo, porque alterará a sua saúde psicológica. As consequências do desespero, de um desencanto muito significativo, podem ser problemas psicológicos que requerem um prazo mais longo de atendimento, é um período de aprendizado mais longo do qual não se sai com tanta facilidade. Agora fulgura no caminho, agora é a hora do brilho, agora brilha, agora cintila, agora relampeja no caminho a luz da ocasião própria. Depois, talvez, a saúde não mais te ajude, a esperança não te fortaleça e o cansaço não te enseje oportunidade. Aqui nós lembramos da parábola dos talentos, em que aqueles que são chamados de bons e servos fiéis, que participam da alegria do Senhor, que recebem um trabalho maior e, portanto, também mais meritório em função do trabalho com pequenas coisas, lhes são confiadas uma quantia maior de coisas, são os que devolveram o dobro dos talentos, né? Então, agora fulgura no caminho a luz da ocasião própria. Depois, talvez a saúde não mais te ajude. Agora, aquele que não usou nem o talento da saúde, nem o talento da saúde mental, da sua inteligência, para multiplicar os talentos,
dos outros, levar o conhecimento consolador, esclarecedor, ter atitudes de consolo. Pode não vir com uma saúde mental, ele pode ter o talento retirado, além de um período de dificuldades em regiões umbralinas, né? Então esse talento pode ser retirado. Não, vamos multiplicar os talentos. No momento, a doutrina espírita te desperta. E é verdade, né? A doutrina espírita nos despertou e nos convida em louvor à vida eterna, à eterna sabedoria que representa. Quão benéfico não é o espiritismo para a nossa saúde psicológica, porque os abalos do dia a dia podem levar muitas pessoas às dificuldades mentais, diz Allan Kardec, à loucura ou ao suicídio. Então é efetivamente um dever que temos propagar a doutrina espírita, porque ela regenerará os seres, assim como nos regenerou. Nos desperta e convida para o louvor à vida, para o louvor à eterna sabedoria que representa. Falando-te que a terra é paisagem para o serviço honrado, recorda-te de que retornarás à pátria conduzindo as realizações que te digam respeito. Nós semeamos principalmente em nós próprios. De maus atos restarão em nós pensamentos pesados. E esses pensamentos, se adensando, tornam a alma mais pesada e nós podemos ficar presos a esses pensamentos de equívoco. Ainda que outros espíritos superiores venham nos atender, o prazo de recuperação nosso pode ser bastante longo e nós seremos objetos de compaixão de outras almas. Não. Agora, a alma que, por fazer o bem, instalará em si pensamentos elevados, essa alma, ela se sutiliza, ela se torna rarefeita, ela conduz as suas realizações e suas realizações são meritórias. Os talentos devem ser aplicados para fazer o bem aos outros. E qual é o mérito no uso desse talento para beneficiar a terceiros, que são nossos irmãos? O mérito estará no grau de sacrifício que nós fazemos para servir, para auxiliar, para atender. E é assim que receberemos da justiça divina, pelas nossas obras, algum mérito a depender do sacrifício realizado. E conduziremos em nós o pensamento vinculado a uma paisagem de paz, de serenidade, porque foi isso que buscamos construir e, por consequência, construímos também em nós, vencendo os erros, os arquivos mentais que surgem em nós. Esses arquivos mentais que trazemos de vidas anteriores são os ditos sinais no livro Ação e Reação, aos quais, numa determinada idade, encontramos circunstâncias ou pessoas e surge a vontade, porque a tentação surge em nós, de repetir aquele equívoco. Mas é através do conhecimento da doutrina espírita que poderemos vencer essas vontades indevidas, para que façamos a vontade do Pai, agindo com caridade para com os outros e não ferindo terceiros, porque isso pesará contra nós próprios. Devemos vencer essas tentações que surgem em nós, são os nossos sinais de vidas anteriores. E é o livro espírita, é o conhecimento espírita que nos ajuda. Abre o coração à mensagem da vida imperecível e utiliza os tesouros que o Espiritismo te concede para a felicidade geral. É isso. Porque o Espiritismo é que nos conduzirá. Através do nosso esforço, mais rapidamente sairemos das aflições atuais para atingirmos um estado feliz
E bom é que façamos isso coletivamente para que a felicidade tenha características gerais, cada vez mais gerais. Hoje, segues no rumo da bendita plantação. Então hoje é a hora de plantar. E os corações angustiados aguardam a valiosa concessão da fé. E os outros corações são os solos aos quais nós devemos levar a fé. E é o Espiritismo quem constrói uma fé inabalável. Espalha a luz que te clareia os passos, ajudando indiscriminadamente, ajudando a todos, sem fazer julgamentos. Atender a todos os irmãos, independentemente de raça, de cor, de credo, somos todos uma única família. É necessário dares a fé que te liberta e glorifica. A fé que nos liberta, nós devemos nos dar a fé, porque é ela quem nos liberta, é ela quem nos glorifica. E a fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por consequência, a fé se envolve a razão, envolve o quanto nós conhecemos. E é a doutrina espírita que nos traz conhecimentos grandiosos relativos à vida futura. Portanto, a nossa fé estará, porque não é um homem de ciência discutindo com um homem da religião. Esses homens somos nós. A fé, ela encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade dentro de nós. Então, quanto mais eu conhecer, tenho mais razão e, por consequência, tenho mais fé. E a doutrina espírita é quem traz esse conhecimento sem alegorias. A força do espiritismo é a sua clareza. Não tem possibilidade de dúbia interpretação. E ela nos levará à liberdade e à glorificação. É necessário dares a fé que te liberta e glorifica, o asilo da tua acolhida. E também devemos acolher os outros, oferecendo aos outros asilo, oferecendo refúgio, amparo, proteção, consolo, favorecendo aqueles que ainda não a receberam, favorecendo que ainda não receberam a fé, que não possuem um conhecimento para lhes dar uma razão e, por consequência, uma fé. Quem dará isso é o Espiritismo, portanto, é um dever nosso propagá-lo. Nesse sentido, recorda-te do livro espírita. Oferece agasalho no coração e dele receberás o calor da alegria para a vida. Então, recordemos do livro espírita, oferece-lhe no coração o livro espírita. Vamos oferecer o nosso coração para o livro espírita. E dele receberás. Do livro espírita receberemos o quê? O calor da alegria para a vida. Vamos vencendo a nós mesmos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas más interpretações. E também, por consequência, devemos repassar aos outros. O caminho é único da alma humana e nós estamos todos juntos. Somos basicamente do mesmo nível evolutivo. Um ensino edificante é bênção em qualquer lugar. Uma lição espírita é luz no caminho. Acende essa claridade santa na vereda estreita por onde rumam os irmãos sem roteiro. Não conhece a Deus. Não sabe que o mais importante, que é uma alma imortal, que essas almas, esses espíritos desencarnados se comunicam conosco buscando nos elevar, que os nossos parentes e outras pessoas admiráveis continuam vivas e podem se comunicar. Que nós temos uma pluralidade de vidas que nos permitirá progredir, basta analisar o passado e o presente
para se concluir quão grande não será o nosso futuro e que podemos, assim, sair do mundo de provas e expiações para um de regeneração, nos regenerando, e depois para um mundo feliz, nos felicitando, e depois para um mundo divino ou celeste, nos divinizando. Somos deuses. É luz no caminho a doutrina espírita. Uma pessoa deve ter por objeto pensar constantemente na vida futura. E assim seus sofrimentos diminuem a mais da metade. Acende essa claridade santa na vereda estreita por onde rumam os irmãos sem roteiro. Já lemos essa parte. Se não fores compreendido, aprende a perdoar. Até a incompreensão alheia é a oportunidade para refino de pensamento e de sentimento. E, naturalmente, essas pessoas são pessoas com as quais nós nos vinculamos desde vida pregressa, não é à toa que estamos juntos. E a intolerância dela nos permite, caso a incompreensão dela, nos permitirá a nossa própria melhoria. O refinamento de raciocínio, a alteração de tom de voz, uma melhoria de sentimento, porque temos que perdoar se não formos compreendidos. Se os óbices, se os empecilhos, se os obstáculos, se os impedimentos se levantarem, impedindo a realização dos objetivos, procure entender a luta e beneficiar-te com ela. Algumas pessoas do Espiritismo não aceitarão, eles têm por horizonte o gozo na terra. Porém, ainda assim devemos ensiná-la a dar algumas palavras relativas ao Espiritismo, porém entendendo a luta, não nos enraivecendo, diante desses obstáculos, mas nos beneficiando com ela e sabendo que, posteriormente, essas pessoas que têm por horizonte de vida o gozo na terra, tendo alguma semente do Espiritismo em seus corações nessa vida, na próxima vida, essa semente gerará frutos. Onde apareçam os pródromos, os preâmbulos, os prefácios, o começo da doutrina espírita, naturalmente é no coração dos homens. Aí surgem as mãos de Jesus servindo e ajudando. Então temos que lançar essas sementes. Devemos ser solo fecundo a distribuir de uma semente 60 outras, 100 outras, 30 outras. Descobrirás desse modo no Espiritismo a caridade como alma da vida, a tudo vitalizando. Então, de certa forma, não estamos tão vitalizados. Estamos um tanto mortos por uma falta de ânimo. E quem nos dará ânimo é o Espiritismo, que a tudo vitaliza. É a alma da vida. Nesse sentido, o pão para o estômago, o agasalho para a nudez, expressam socorros imediatos. Então, são socorros imediatos. A doação do pão, do agasalho, do remédio, são socorros imediatos. Enquanto a palavra luminosa, nascida no coração do mestre e transmitida pelo livro espírita, é pão duradouro e eterna semente de amor. Então, devemos atender às necessidades, porém, sempre que possível, devemos levar o conhecimento que está contido nos livros espíritas, porque ele é pão duradouro e eterna semente de amor. É esse conhecimento que consolará, que transformará a alma, que a elevará de um estado de infelicidade para de outros de felicidade cada vez mais sublimes, com sensações cada vez mais eterizadas. Uma carta espírita consola. Uma lição espírita esclarece. Um socorro espírita ilumina. O livro espírita
liberta e conduz. Então, as cartas consolam, as lições esclarecem, um socorro espírita ilumina. O livro espírita liberta e conduz. Naturalmente, precisamos tirar esses conhecimentos da prateleira e lançarmos em nossas almas para que nós sejamos os mensageiros adquirindo paz para si próprios, vencendo a si mesmo e auxiliando os outros a fazerem o mesmo. Foi por essa razão que, honrando o livro nobre e construtivo, o Espírito de Verdade preconizou: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Afirmando peremptório, afirmando decisivo, categórico: Jesus é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Em outra obra, Florações Evangélicas, Joana de Ângeles vai dizer: o primeiro mandamento é amai-vos uns aos outros. O segundo é instruí-vos. Porém, é tão importante a instrução porque é ela quem conduz o amor, para que ele não desvirtue em paixões. Então vejam, não se pode cumprir o primeiro mandamento de amar, Espírita, amai-vos, se não houver instrução, porque a instrução conduz o amor para que ele não desvirtue em paixões. Honra o livro espírita e difunde-o. Já falamos, a missão do Espiritismo é regenerar a humanidade, regenerar o planeta, tirá-lo das provas e expiações para um planeta de regeneração. E como? Regenerando os homens. Honra o livro espírita e difunde-o com o teu carinho pelo bem. E contemplarás logo amanhã a gleba terrena, vestida de esperança, a sombra consoladora do Espiritismo, em cujo seio as almas encontrarão repouso para todas as fadigas. É a transformação do mundo em regeneração. Nós temos por dever, ainda pequeninos que somos, mas grãos de areia que somos, mas pela união do trabalho de todos, levantaremos essa montanha que é a Terra, para que todos tenham esperança e estejam consolados através da doutrina espírita, a sombra consoladora do Espiritismo, e em cujo seio as almas da Terra encontrarão repouso para todas as fadigas da luta regeneradas. Que Jesus nos abençoe.